uma glória guardada. Y si entendemos gloria, E se entendermos no por glória, sentimiento, não por no sentimento, por fuego, não por no fogo, por caída, não por si cair, entendemos gloria como la misma imagen, se entendermos glória como sendo a própria imagem de hay algo que la tierra todavía no vio. há algo que a terra ainda não viu. Hay 21 siglos de iglesia Há 21 séculos de igreja, que no hemos logrado do qual ainda não conseguimos mostrar la gloria reservada. mostrar a glória reservada. ¿Y qué? E Si esta fuera la generación o que aconteceria se esta fosse a geração que mostrara la perfecta gloria del Hijo de Dios? que mostrará a perfeita glória de Deus? Si quieres anotar Se você quiser anotar, la unión de los crucificados, a união dos crucificados mostrarán una gloria perfecta. mostrará uma glória perfeita. La gloria de los A crucificados glória dos crucificados es manifestar el poder del uno. é manifestar o poder do Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Vamos ler Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 3. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, Con toda humildad y mansedumbre, com toda a humildade e mansidão, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, suportando uns aos outros em amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. No quiero perderme en esto, simplemente dejarte una herramienta para que puedas profundizar. Eu não quero me perder nisso, quero somente deixar uma ferramenta para que você possa se aprofundar. En Efesios 1 y 2, Pablo se presenta como apóstol. Em Efésios 1 e 2, Paulo se apresenta como apóstolo, En Efesios 3:1, mas Efésios 3, 1, Pablo se presenta como prisionero del Señor. Paulo se apresenta como um prisioneiro do Senhor. Pero en Efesios 4:1, Mas em Efésios 4, 1, él se presenta como prisionero en el Señor. ele se apresenta como prisioneiro no Senhor. Las presentaciones definen lo que él va a atingir, A apresentação define aquilo que ele quer atingir, lo que él quiere apuntar. aquilo que ele quer apontar. Los misterios son revelados a los apóstoles. Os mistérios são revelados aos apóstolos, Pero hay algo en Efesios 3 mas há algo aí em Efésios que 3 dice de esta manera: que diz desta maneira: yo soy prisionero del Señor eu sou prisioneiro do Senhor para impartirles gracia, para impartir a vocês graça, impartirles vida. impartir-lhes vida. Todos podemos hablar de los misterios, Todos podemos falar dos mistérios, pero no todos pueden impartir la vida que opera en el misterio. mas nem todos podem impartir a vida que opera nos mistérios. Porque la gloria de estos misterios Porque a glória desses es mistérios la vida del Hijo de Dios. é a vida do Filho de Deus. Primera de Corintios capítulo 13 dice: 1 aos Coríntios, si capítulo 13, conozco diz: todos los misterios se eu, ainda que eu conhecesse todos os y no mistérios tengo amor, e não tivesse amor, nada soy. nada sou. La vida del Señor es invisible. A vida do Senhor, ela é Quer invisível. anotar? Você quer anotar isso? La vida del Señor es invisible A vida do Senhor é y invisível se hace e visible ela se torna visível por medio del amor. por meio do amor. Si alguien dice que tiene la vida y no ama, Se alguém diz que tem a vida e não es ama, mentiroso. é mentiroso. Porque la sustancia de esta Porque vida a substância desta vida es amor. é amor. Gracias por su amén. Obrigado pelo seu amém tão entusiasmado. La sustancia de esta vida A substância desta es vida amor. é amor. Amor por Dios, Amor por amor Deus, por su Hijo, amor pelo seu amor Filho, por el Espíritu, amor pelo Espírito, amor por la palabra, amor pela palavra, amor por los hermanos, amor pelos amor irmãos, por los perdidos. amor pelos perdidos, Amor, 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 amor. amor. El amor de Dios, O amor de Deus, produciendo su amor produzindo o seu y amor manifestando su amor a través de e nosotros. manifestando o seu amor através de nós. Si alguien dice, yo tengo la vida de Dios, Se alguém disser, eu tenho a vida de porque Deus, conoce algunos versículos bíblicos, porque conhece alguns versículos pero bíblicos, no ama, mas não ama, es mentiroso. é mentiroso. Hola, Olá, es mentiroso. é mentiroso.
La vida se expresa en amor. A vida é expressada através do Y él amor. dice ahora, E ele diz yo agora, no soy solo un mensajero de Jesús. eu não sou apenas um Yo mensageiro de estoy Jesus. prisionero del Señor. Eu sou prisioneiro do Senhor. Porque es perder mi vida para ganar su vida. Porque se trata de perder a minha vida para ganhar a sua vida. Nadie gana su vida si primero no pierde su vida. Ninguém pode ganhar a sua vida sem primeiramente perder a Y sua mucho própria vida. menos E muito menos impartir gracia o vida impartir graça ou vida si no es prisionero del Señor. se não for um prisioneiro no Senhor. Pablo dice, Paulo diz, lo que he recibido, o que eu recebi, puedo compartirlo con ustedes. eu posso compartilhar com vocês. La gracia, A graça, la vida, a vida, porque soy prisionero del Señor. porque eu sou prisioneiro no Senhor. ¿Cuántos de los que están aquí anhelan impartir vida? Quantos dos que estão aqui anelam impartir vida? No puedes hacer lo que quieres y después esperar que Dios te use en el púlpito. Você não pode fazer o que quiser e depois esperar que Deus te use no público. ¿Conocen a los ventrílocos? Você conhece os ventrílocos? Ellos no aman a su muñeco. Eles não amam o seu boneco. Ellos sacan ganancia de su muñeco. Eles tiram o lucro do seu boneco. Ellos lo sacan para hacer su negocio. Eles o usam para o seu negócio. ¿Y sabe cuántas personas Sabe quantas pessoas viven para sí vivem para y si cuando se paran a un lugar como e este, quando se posicionam num lugar como dicen esse, Espíritu Santo, dizem Espírito Santo, oh poderoso Dios, ó poderoso Deus, usa mi vida. usa minha Y vida. su forma de hablar es muy sagrada, E a sua forma de falar é muito sagrada, no su vida. mas a sua vida não. No hay impartición de vida Não há impartição de vida si no pierdo mi vida por causa de él. se eu não perco a minha própria vida por causa dele. Pero en Efesios 4:1, Mas em Efésios 4, él ya no va a hablar de la impartición de la gracia. ele já não vai falar da impartição da graça. Ahora va a hablar de algo mucho más profundo. Agora ele vai falar de algo muito mais Él profundo. le va a pedir a la iglesia Ele vai pedir à igreja que viva el Evangelio que viva o Evangelho como es digno del Señor. como é digno do Senhor. Y para eso él dice, E para isso ele vai dizer, no solo soy apóstol eu não sou apóstolo, y prisionero del eu Señor, não sou apenas apóstolo e prisioneiro do Senhor. ahora soy Agora eu sou prisionero prisioneiro en el Señor no Senhor para mostrar para mostrar una vida digna uma vida digna delante de Dios. diante de Deus. Porque lo que él va a pedirle a los santos, Porque aquilo que ele vai pedir agora aos él lo santos, estaba viviendo como prisionero en el Señor. ele já o estava vivendo como prisioneiro no Senhor. Hay tantas versiones acerca de andar dignamente, Há tantas versões acerca do que é andar dignamente, tantas expresiones. tantas En expressões. estos 40 años de creyente, Nestes 40 anos de crente, tantas cosas hermosas. escutei tantas coisas lindas, Pero si respetaran las escrituras, mas se eles respeitassem as Escrituras, podría entender que Efesios 4 poderiam entender que Efésios 4 explica Efesios 4:1. explica Efésios 4:1. ¿Qué es andar dignamente delante del Señor? O que significa andar dignamente no Senhor? Guardar la unidad. Guardar a unidade. Guardar la unidad. Guardar a unidade. ¿Está listo para que profundicemos? Você está pronto para que possamos aprofundar? Número 1. Número 1, No se dirige a una persona, ele não está se dirigindo a uma pessoa, sino a un cuerpo. mas a um corpo. Y le dice así: E ele vai dizer desta maneira: anden dignamente, andem dignamente, conforme la vocación conforme a vocação con que fueron com llamados. a qual vocês foram chamados. No habla individualmente, Ele não está falando está individualmente, hablando corporativamente. ele está falando corporativamente. Es un llamado corporativo. Este é um chamado corporativo. Comienzan las expresiones. E começam as ¿Qué es expressões. andar O dignamente? que é andar dignamente? Verso 2. Verso 2, Humildad, humildade, mansedumbre, mansidão, paciencia. paciência.
¿Qué es andar dignamente? O que é andar Oh, dignamente? yo conocí muchos hermanos Bom, eu conheci muitos que se irmãos creían la cuarta persona de la Trinidad. que acreditavam ser, que achavam que era a quarta pessoa da Trindade. Me voy de la iglesia porque aquí nadie es santo. Eu vou sair desta igreja porque aqui ninguém Voy é a hacer mi santo. ministerio Eu vou abrir o meu porque próprio nadie es ministério. santo. Porque ninguém é santo. Porque se entendía andar dignamente Porque eles entendiam que andar como algo dignamente personal. era algo Pero pessoal. nuestra dignidad Mas a nossa dignidade es andar corporativamente. é andar de maneira corporativa. Y para andar dignamente de manera corporativa, E para andar dignamente de maneira hay corporativa, tres cosas que no se puede evitar: há três coisas que não podem ser evitadas: humildade, mansedumbre mansidão y paciencia. e ¿Se paciência. anima a escribir? Você anima a escrever isto? Humildad, Humildade, mansedumbre mansidão y paciencia. e paciência. Si nos pusiéramos a estudiar Se nos colocássemos a estudar estas tres características, estas três características, no son humanas. elas não são humanas. Jesús dijo: Jesus disse: aprended de mí, aprendei de mim, que soy manso que y sou humilde manso e de corazón. humilde de coração. Aprended de mí, Aprendei de mim, que soy manso y humilde de corazón. que sou manso e humilde de En coração. nuestra naturaleza no está la humildad. Na nossa natureza, a humildade não Es en está, su naturaleza que está la humildad. mas é na sua natureza que No está está en a mi humildade. naturaleza la mansedumbre. A mansidão não está na En minha su natureza, naturaleza está la mansedumbre. mas está na sua natureza. No está en mi naturaleza la paciencia. Não está na minha natureza a ¿Se paciência. dio cuenta que son frutos del Espíritu? Você já percebeu que isto são frutos do ¿Qué es Espírito? andar dignamente? O que é andar Es dignamente? andar en la vida del Espíritu. É andar na vida do Espírito. Cuando se comienza a construir el cuerpo Quando o corpo começa a ser edificado, para poder expresar el uno, para poder expressar o se necesita humildad, é necessária a humildade, mansedumbre mansidão y paciencia. e paciência. ¿Quiere abrazar a alguien que tenga cerca? Você quer abraçar alguém que está próximo Cuando de se comienza você? a edificar el cuerpo, Quando o corpo começa a ser se edificado, necesita é humildad, necessária humildade, mansedumbre mansidão y e paciencia. paciência. Humildad, Humildade, mansedumbre mansidão y e paciencia. paciência. ¿De dónde fluyen estos tres grandes atributos? Mas de onde fluem esses três grandes atributos? Del amor, Do amor, del amor. do amor. Con toda humildad y mansedumbre, Com toda humildade e mansidão, soportando con paciencia los unos a otros en amor. suportando-nos uns aos outros em amor. ¿De dónde surge esta humildad? De onde surge essa humildade? Del amor. Do amor. Y esta mansedumbre, E essa mansidão del amor. também do amor. Y esta paciencia, E esta paciência del amor. do amor. Podemos mirar un pasaje bíblico rápido. Podemos olhar uma passagem bíblica rapidamente? La vida en el Espíritu no son prácticas espirituales. A vida no Espírito não são práticas La espirituais. vida en el Espíritu A vida no Espírito es la expresión de una naturaleza. é a expressão de uma natureza. Hay gente que ora mucho pero no son espirituales. Há pessoas que oram muito, mas não são Hay espirituais. gente que ayuna mucho y no son espirituales. Pessoas que jejuam muito, mas não são Porque las espirituais. prácticas Porque espirituales as práticas no espirituais garantizan la vida en el Espíritu. não garantem a vida no Espírito. La vida en el Espíritu A vida no es la Espírito expresión de una naturaleza. é a expressão de uma natureza. Busquemos rápidamente Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5. y presten mucha atención a este E pasaje. preste muita atenção a esta passagem. Dice Gálatas capítulo 5 verso 22. Gálatas capítulo 5, versículo ¿Lo 22. tiene? Você já achou? Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu Mas o fruto do Espírito es é son o es. são ou é? Es amor. É amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mas o fruto do Espírito é No amor. dice, mas los frutos del Espíritu son
Aí não está dizendo, mas os frutos no plural do Espírito são La vida en el Espíritu, a vida no la Espírito, comunión en el a Espíritu, comunhão no tiene Espírito. un solo fruto. Tem somente um fruto. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Alguém pode dizer glória a Tiene un Deus? solo fruto. Só tem um fruto. Solo un fruto. Só um fruto. Solo un fruto. Somente um Solo un fruto. fruto. Só um fruto. Y ese fruto E esse fruto es amor. é amor. Y todas las demás cosas que va a mencionar E ahora todas as demais coisas que ele vai mencionar son agora expresiones de un solo fruto. são expressões de um só fruto. La carne A es carne, tan mentirosa ela é tão que mentirosa intenta que ela tenta replicar cada fruto del Espíritu. replicar cada fruto do Espírito. Oh, qué humilde que es. Que humilde que ele Y é. por fuera cara de humilde. E por fora faz uma cara de humilde. Por dentro, Por dentro, orgullo puro. orgulho puro. Oh, qué paciencia que tiene. Que paciência Por que tem. dentro odia. E por dentro Por ódio, fuera está paciente. mas por fora paciência. Porque la carne Porque a es carne, mentira, ela é mentira, Engano. ela é engano es hipocresía. e é Pero hipocrisia. intenta replicar la Mas vida ela de Dios. tenta replicar a vida do El único Espírito. problema O único es problema que la carne é que a carne no puede imitar el amor. não pode imitar o amor. ¿Por qué? ¿Por qué la carne no puede imitar el amor? Por que a carne não pode imitar o amor? Porque no puede convivir amor y orgullo. Porque amor e orgulho não podem conviver. Todos los dones del Espíritu se pueden imitar. Todos os dons do Espírito podem ser imitados. Hasta estas expresiones mencionadas por Pablo se pueden imitar. Até as expressões mencionadas por El Paulo podem amor ser no imitadas. se puede imitar. Mas o amor não pode ser Porque el imitado. amor es la misma sustancia de Dios. Porque o amor é a própria substância de ¿De Deus. dónde fluye la humildad? De onde flui a humildade? Yo quiero ser humilde. Eu quero ser Yo humilde. voy a ser humilde. Eu vou ser humilde. Yo soy humilde. Eu sou humilde. Yo quiero ser manso. Eu quero ser manso. Yo voy a ser Eu vou manso. ser manso. Yo voy a ser paciente. Eu vou ser Yo paciente. quiero ser Eu paciente. quero ser paciente. No, Não. te va a durar 5 minutos. Isso vai durar 5 10 minutos. minutos. 10 minutos. 1 hora. 1 hora. 10 horas. 10 horas. Vas a caer. Você vai cair. Porque no está sustentado Porque isso não está sustentado en el amor. no amor. Pero todo lo que está sustentado Mas en el tudo amor que está sustentado no amor permanece para siempre. permanece para sempre. Jesús dijo una Jesus cosa. disse uma coisa: Permanece en mi amor. permaneça em meu amor. Porque si permaneces en Porque mi se amor, você permanece no meu vas a amor, dar los frutos você que vai Dios quiere. demonstrar o fruto que Deus quer. Pero separado de mí, Mas separado de mim, nada podéis hacer. nada podeis fazer. Permaneced en mi amor. Permanecei no meu amor. Abraza a alguien que tenga al lado suyo. Abrace alguém que você tem ao seu lado. No solo debes experimentar su amor, E diga: você não somente deve experimentar o seu amor, debes permanecer en su amor. você deve permanecer no seu amor. No solo sentir su amor, Não somente sentir o seu no amor, solo saber que Dios te ama. não só saber que Deus te ama, Permanecer em seu amor. senão permanecer no seu amor. Iglesia de Éfeso, Igreja de Éfeso, ¿por qué descuidaste? por que você se el amor? descuidou do primeiro amor? Sabes mucho, Você sabe muito, pero no hay amor. mas não há amor. Andar dignamente. Andar dignamente. ¿Quieres levantar tu mano? Você quer levantar as suas mãos? Andar dignamente. Andar No es dignamente poner cara de santo, não é colocar uma cara de ni santo, cara de humilde. nem cara de humilde. Andar dignamente Andar dignamente es andar en amor. é andar. Esto es maravilloso, Está maravilhoso isso, pero la verdad, mas a verdade, yo no puedo. eu não posso. Esta no es una obra mía, Esta não é uma obra minha. esta es una obra del Espíritu. Esta é uma obra do Espírito. Andar en amor Andar em amor requiere de alguien que lo suministre. requer que alguém nos forneça. Y solo el Espíritu Santo suministra. E só o Espírito Santo pode fornecer-nos. ¿Se acuerda de Romanos 5:5? Você se lembra de Romanos 5,5? La esperanza no avergüenza, A esperança não envergonha, pero el amor de Dios mas o amor de ha Deus, sido derramado en nuestros ele corazones foi derramado em nossos por corações el Espíritu Santo. pelo Espírito Santo. El amor.
O amor. Produce ese andar digno É Ele quem produz esse andar digno, que expresa el uno, que expressa o el Hijo corporativo. o Filho Mire el corporativo. verso 3, por favor, Veja o verso 3, por favor, de Efesios 4. de Efésios capítulo 4. Mire el verso 3. Veja o verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. No dice la unidad de la organización, Não está dizendo a unidade da ni la organização, unidad de la familia, nem da família, ni la unidad de los negocios. nem dos negócios, Dice la unidad del Espíritu. mas diz aí a unidade do Espírito. Y la unidad del Espíritu, E a unidade do Espírito, para los que están para anotando, aqueles que estão anotando, se guarda ela é guardada en el vínculo de la paz. no vínculo da paz. No se nos pide que produzcamos unidad. Não nos é pedido que produzamos unidade. Y lo explicamos esta mañana. E explicamos isso nessa manhã. No se nos pide que produzcamos unidad. Não estamos pedindo ou não nos é pedido que produzamos unidade. Dios produce esa unidad. É Deus quem produz unidade. Lo que se nos pide es que la guardemos, O que nos é pedido é que a guardemos, que la cuidemos. que cuidemos. ¿Cómo se cuida? E como podemos cuidar? Cada uno responsablemente. Cada de maneira Tengo responsável. que guardar la unidad con Cristian. Eu preciso guardar a unidade com Cristo? Não. No, Não. no es con Cristian, Não é com Cristo. es con el Espíritu. É com o Espírito. Porque si yo guardo la unidad con el Espíritu, Porque se eu guardo a unidade com o y Él Espírito, guarda la unidad con el e Espíritu, Ele guarda a unidade com o Espírito, nuestra comunión a nossa comunhão, es en el Espíritu. ela é no Espírito. Y el Espíritu tiene un rostro E o Espírito tem uma que face, se um llama rosto, Cristo. que se chama Cristo. ¿Cuánto tiempo podemos estar juntos Quanto tempo podemos estar si uno de juntos los dos se dos dois no guarda la comunión en el Espíritu? não guarda a comunhão no Espírito? ¿Nunca le pasó, pastor, Nunca aconteceu com você, pastor? de estar con un hermano precioso? De estar com um irmão precioso, Oran juntos, oram juntos, disfrutan juntos, desfrutam juntos, pero comienza a pasar algo. mas algo acontece Comienzo a sentirlo lejos. e eu começo a senti-lo distante Y hablo con mi esposa. e falo com a minha No esposa: veo bien a mi eu hermano. não estou vendo muito bem o meu irmão. Me junto con él, pero no es lo mismo. Eu me junto com ele, mas não é a mesma coisa. Conversamos, pero hay algo que le falta. Conversamos, mas tem alguma coisa faltando. Es que nuestro punto de encuentro es el Espíritu. É que o nosso ponto de encontro é o Espírito. Y si uno de los E dos se dos dois pierde la comunión con el Espíritu perde a comunhão com o y comienza Espírito a vivir en los deseos de la e carne, começa a viver nos desejos da carne, ese clavo y la madera, esse é o prego e a un madeira. poco de presión, Pouco de pressão y la relación se separará. e essa relação vai se separar. ¿Qué es lo que nos separó? O que é que nos separou? El problema, O problema? la A dificultad. dificuldade? No. Não. Lo que nos separó O que nos separou es que no guardamos la comunión con el Espíritu. é que não guardamos a comunhão com o Y esa es Espírito. una gran responsabilidad. E esta é uma grande Un responsabilidade. esposo Um esposo que permanece en la comunión con el que Espíritu. permanece na comunhão com o Una Espírito. esposa Uma esposa que permanece en comunión con el que Espíritu. permanece em comunhão com o Los Espírito. hijos Os que filhos permanecen en que comunión con el permanecem em Espíritu. comunhão com o Los Espírito. hermanos de la congregación Os irmãos da que permanecen congregação en comunión con el que Espíritu. permanecem na comunhão com o Porque Espírito. es en el Espíritu que nos encontramos. Porque é no Espírito que nos ¿Se encontramos. dan cuenta Você já percebeu que si alguien en casa no está en el Espíritu, que se alguém em casa não estiver no Espírito, no nos encontramos aunque comamos juntos? não nos encontramos ainda que possamos comer juntos? Y se dio cuenta que puede estar con alguien que hace 6 meses que no ve. E já percebeu que você pode encontrar com alguém que faz 6 meses que você não vê, Él permaneció en la comunión del Espíritu. mas ele permaneceu na Y él comunhão com o permaneció en la Espírito. comunión del E Espíritu. ele permaneceu na comunhão com o Después de Espírito. 6 meses se encuentran Depois de 6 meses se y encontram disfrutan la comunión. e eles desfrutam dessa Porque comunhão. cada uno guardó la Porque unidad cada guardou esta en la unidade comunión del Espíritu. na comunhão do Es el Espírito. Espíritu que nos permite encontrar. É o Espírito que nos permite A encontrar. veces nos abrazamos Às vezes nos y abraçamos sientes que alguien te rechaza. e você sente que alguém te rejeita. Con el tiempo
Com o tempo, adulterio, adultério, fornicación, fornicação, robo, manipulación, intimidação, amenaza a la gente. ameaça às ¿Por qué no pessoas. nos Por encontramos? que não nos encontramos? Sin embargo, con otras personas Contudo, com outras nos pessoas, encontramos, nos no encontramos, nos conocíamos, não nos y conhecíamos, en un momento decimos, e em um momento dizemos, parece que nos conocemos de toda la vida. parece que nos conhecemos a vida inteira. ¿Por qué? Por quê? Porque nos encontramos en la vida del Espíritu. Porque nos encontramos na vida do Espírito. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? ¿Tiene sentido? Isso faz sentido? ¿Saben, pastores? Sabe, pastores, Nosotros deberíamos ser un poco más sinceros y honestos con la gente. nós deveríamos ser mais honestos e sinceros com Y as sobre pessoas. todo con los E matrimonios. sobretudo com os casais. Porque nosotros queremos resolver el problema de la gente. Porque nós queremos resolver o problema das Y hasta nos pessoas. sentimos responsables del problema de la gente. E até mesmo nos sentimos responsáveis por esse Y problema. nosotros no le hacemos la pregunta apropiada. E não fazemos a eles as perguntas ¿Cuál apropriadas. debería ser la pregunta apropiada? Qual deveria ser a pergunta apropriada? No es quién hirió a quién. Não é quem feriu quem. No es quién falló a quién. Não é quem falhou com Esta es la quem. pregunta apropiada. Esta é a pergunta apropriada. ¿Quieres agradar a Dios? Você quer agradar a Deus? Esta es la pregunta apropiada. Esta é a pergunta ¿Quieres apropriada. agradar a Dios? Você quer agradar a Porque Deus? si quiere agradar a Dios, Porque se você quiser el agradar a Espíritu Deus, Santo o Espírito los va a Santo llenar. vai enchê-los. Y el amor E o amor va a ser más grande vai ser maior que todas las malas experiencias. do que todas as más experiências. Pero preguntarle a alguien si quiere agradar a Dios es una pregunta incómoda. Mas perguntar se uma pessoa quer agradar a Deus é uma pergunta incômoda. Es incómodo. É incômoda. Porque si viene a la iglesia Porque y viene a la oficina, vem ao es porque escritório, aparentemente quiere agradar a porque Dios. aparentemente ela quer agradar a Deus. No todos los que se reúnen en un auditorio Nem todos aqueles que se reúnem no Querem agradar a auditório Deus. querem agradar a Deus. pueden haber muchas razones por las que están en un auditorio evangélico. Podem haver muitas razões pelas quais Herança estão no familiar. auditório evangélico. Herança familiar, Problemas de conciencia, problemas de consciência, muchas razones. muitas razões. Pero hay una evidencia. Mas há uma El evidência. que quiere agradar a Dios Aquele que quer agradar a vive Deus lleno del Espíritu vive cheio do y Espírito anda en amor. e anda em Y amor. si falla, E se ele y falha, si erra, e se erra, y si se e equivoca, se equivoca, no puede convivir con eso. ele não pode conviver com Porque isso. su limpia conciencia lo Porque a sua denuncia. limpa consciência vai Y denunciar. entonces inmediatamente Então ele imediatamente vuelve al trono de la volta gracia ao trono da graça y recibe el perdón e recebe o y perdão, recibe la e restauración recebe a para restauração seguir agradando a Dios para en continuar amor. agradando a Deus em amor. Ahora la pregunta es, Agora então a ¿cómo pergunta é: resolver el problema de dos personas carnales? como resolver o problema de duas pessoas carnais? Si cada uno dice tener la razón. Se cada um diz ter a razão. La cruz, A cruz, antes de reconciliar personas antes de reconciliar pessoas de manera horizontal, de maneira horizontal, reconcilia personas reconcilia pessoas de manera vertical. de maneira vertical. Gracias por su amén tan Obrigado pelo seu entusiasmado. amém tão entusiasmado. Hacia acá se resuelve todo Até aqui se resolve tudo, cuando se resuelve todo hacia acá. quando primeiro é resolvido tudo aqui. Guardad la unidad del Espíritu. Guardai a unidade do Y Espírito. aquí viene el título del mensaje. E aqui então vem o título da mensagem. Salimos de la introducción. Saímos agora da introdução. El título del mensaje, O título desta mensagem, lo que impide la expresión del uno, o que impede a expressão do um, es el viejo hombre. é o velho homem. No es el diablo, Não é o no diabo, es la política, não é a política, no son las organizaciones, não são as no son las organizações, denominaciones. não são as Es el denominações. viejo hombre. É o velho homem. Un matrimonio empieza en el Espíritu, Um casal começa no Espírito, um casamento começa no pero Espírito, tiene una orden. mas ele tem uma ordem: Permanezcan en el Espíritu. permaneçam no Espírito. Porque si dos personas Porque se duas se pessoas casan por voluntad de se Dios, casam por vontade pero de Deus, dejan de andar en el Espíritu, mas deixam de andar no Espírito, los que los atrajo ya no los atraen. aquilo que antes os atraía já passa a não atrair mais. ¿Tiene sentido? Isso tem sentido? ¿Quieres anotar, por favor? Você quer anotar isso, por favor? Quiero llevarte
un trabajo de responsabilidad personal. Eu quero fazer um trabalho de responsabilidade pessoal. Comprometerme a permanecer en el Espíritu. Me comprometer em permanecer no Espírito. ¿Saben cuántos problemas nos evitaríamos en la iglesia? Você sabe quantos problemas poderíamos En evitar los na igreja, matrimonios, nos en casamentos, la familia, na en família, el liderazgo. na liderança? Porque quien anda en el Espíritu Porque, anda en amor. porque aqueles que andam no Espírito andam em amor. Gracias por su amén. Obrigado pelo seu amor. ¿Está listo? Você está pronto? Estos últimos minutos Nesses últimos minutos, vamos a ver las Escrituras hablando. nós vamos ver a Escritura nos ¿Les falar. parece? O que acham? Si pudiéramos leer todo Efesios 4, Se pudéssemos ler todo Efésios cosa 4, que no vamos a hacer ahora, coisa que não vamos fazer agora, vamos a ver desde el 1 hasta el 16 veríamos desde o 1 até o la 16 conformación del 1. a conformação do 1. Si quieres anotarlo, del Se 1 al você 16, quiser anotar, Efésios capítulo 4, do 1 ao 16, es la conformación del 1. é a conformação Un do Dios, Deus, un Padre, Pai, un Señor, Senhor, un bautismo, um batismo, una fe, uma fé, un cuerpo, um corpo, todo uno. todo um. Y desde el 7 hasta el E 16, do 7 até o 16, cómo este cuerpo se fue conformando. a maneira como esse corpo foi sendo Y termina en formado. el 16 E termina no con la 16, expresión de un cuerpo. com a expressão de um corpo. Gente que se ama en la verdad, Pessoas que se amam que na se ayudan verdade, mutuamente, que se ajudam y se mutuamente, colaboran e mutuamente se colaboram por mutuamente causa del amor. por causa do amor. El cuerpo es visto. Então o corpo é visto. Pero ahora el 17 comienza. Mas o 17 agora vai começar. Te ruego Te rogo que no haya en tu mente que não haja na sua mente la misma manifestación de gobierno que está en los que están en el mundo. a mesma manifestação de governo que está naqueles que estão no mundo. Que no haya vanidad en tu mente. Que não haja vaidade na sua Y ahí mente. comienza a conformar toda una estructura. E aqui então começa a ser conformada toda uma estrutura, Donde termina diciendo, onde termina dizendo: despojados del viejo hombre, despojai-vos do velho homem, renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovem-se no espírito da vossa y mente, vístanse del nuevo hombre creado según Dios. e revistai-vos do novo homem criado segundo ¿En qué Deus. capítulo está eso? Em que capítulo está En isso? Efesios 4. Em Efésios 4. ¿Qué impide la conformación del uno? O que impede a conformação do um? ¿Qué impide la expresión del uno? O que impede a expressão do El viejo hombre. o velho homem? El viejo hombre tiene frutos, O velho homem tem frutos, como el nuevo hombre tiene frutos. da maneira como o novo homem tem frutos. La esencia del nuevo hombre es amor. A essência do novo homem é amor, La esencia del viejo hombre mas a essência do velho es homem la carnalidad. é a carnalidade. Despojaos del viejo hombre, Despojai-vos do velho homem, porque impide que el uno se manifieste. porque ele impede que o um se manifeste. Siempre que aparece el viejo hombre, Sempre que o velho homem se aparece, retrasa la manifestación del uno. é atrasado a manifestação do um. Vienen muchos movimientos sobre las familias Tem muito movimento sobre as y famílias, los movimientos serán más e rápidos os movimentos serão mais y serán más rápidos, e fáciles serão mais si fáceis somos uno. se formos um. Vienen muchos movimientos sobre las Tem congregaciones. muito movimento sobre as Tienen muchos congregações, desafíos sobre las tem congregaciones. muitos desafios sobre as Pero congregações. los movimientos son más fáciles Mas os movimentos serão si mais fáceis permanecemos en el uno. se permanecermos no um. Porque el que salga del uno Porque aquilo que sai do um es un estorbo al movimiento se del uno. transforma num estorvo para o um. Hola. Olá! El Espíritu dice vamos a la derecha. O Espírito diz: vamos à direita. Y entonces, E então, los que somos uno, aqueles que somos um, todos a la derecha. todos vamos à direita. Pero ahora hay 5 en el Espíritu Mas agora há 5 no y Espírito uno en la carne. e um na carne. Entonces los 5 dicen, Então os 5 dizem: vamos. vamos! Pero el que está en la carne, Mas o que está na carne, yo no estoy de acuerdo. eu não estou de acordo com isso. Yo no pienso lo mismo. Eu não penso a mesma Yo no coisa. siento igual. Eu não sinto desta Yo no maneira. deseo lo E mismo. eu não estou Y desejando a entonces mesma el que coisa. está en la E carne então aquele que está na carne retrasa la expresión. atrasa a expressão. ¿Cuántos van viéndolo más claro? Quantos estão podendo ver isso mais claro? Porque el Espíritu nos está moviendo Porque o Espírito está para nos movendo mostrar a Cristo en nuestros para
para mostrar a Cristo em nossos movimentos. Cada acto de obediencia al Espíritu, Cada ato de obediência ao Cristo es Espírito, manifestado. Cristo é manifestado. Cada Em cada acto ato de de obediencia al obediência ao Espíritu, Espírito, Cristo es Cristo é manifestado. manifestado. Pablo fue a Filipos por el Espíritu Paulo foi a Filipos pelo y Espírito. Cristo fue manifestado. Cristo foi manifestado. Cada acto de obediencia al Espíritu, Em cada ato de obediência ao Espírito, Dios es glorificado, Deus é Cristo es glorificado. manifestado. Cristo é manifestado. Y el hombre carnal, E o homem carnal, ¿qué es lo que hace? o que ele faz? Frena Ele freia la manifestación a manifestação de la gloria del Hijo, da glória do Filho. despojado del viejo hombre. Despojai-vos do velho homem. ¿Por qué? Por quê? Porque no te hace solo daño a ti, Porque ele não faz dano, não causa dano somente a você. le hace daño a tu familia, Ele causa dano na sua le família, hace daño al matrimonio, no casamento, le hace daño al ministerio, causa dano no ministério, hace daño a la congregación. causa dano na congregação. Por eso te ruego, E é por isso este rogo-vos que guarden la unidad del Espíritu. que guardem a unidade do Porque Espírito. si el viejo hombre entra en acción, Porque se o velho homem entrar em ação, no necesitan al diablo. nem é necessário o diabo. El viejo hombre los atrasará. O velho homem nos atrasará. ¿Tiene sentido? Isso tem sentido? Que el Señor alumbre nuestro entendimiento de lo que es el viejo hombre. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento daquilo que é o velho homem. Porque el viejo hombre da a luz frutos. Porque o velho homem dá à luz frutos. Y los frutos del viejo hombre son la carne. E os frutos do velho homem são a carne. É a carne. Hay 4 palabras rápido que quisiera ver contigo, Há 4 palavras rapidamente que eu queria ver que contigo. aparecen en este pasaje de Efesios 4. Que aparece nessa passagem de Efésios 4. Vínculo, Vínculo, unidad, unidade, guardar guardar y mentira. e mentira. 4 palabras. 4 palavras. Usted puede estudiar todas las que quiera, Você pode estudar todas as que você quiser. pero 4 palabras esenciales. Mas aqui há 4 palavras La essenciais. palabra vínculo A palavra vínculo, es superior a la palabra relación. ela é superior à palavra relação. De hecho, Por isso, si usted estudia responsablemente, se você responsavelmente estudar, Dios no quiere tener relación con el hombre, Deus não quer ter relação com o homem, sino vínculo. mas vínculo. Por eso todo lo que Él mantuvo con los hombres se llamó pactos. Por isso que tudo aquilo que ele manteve com os homens se chamou pacto. No es lo mismo relación que vínculo. Não é a mesma coisa ter uma relação do que ter um vínculo. ¿Tiene sentido? Isso tem sentido para você? Porque las relaciones Porque as son relações, cambiantes. elas mudam, oscilam. El vínculo O vínculo, es eterno. ele é eterno. No existe la relación matrimonial. Não existe tal coisa como relação matrimonial. Existe el vínculo matrimonial. Existe vínculo matrimonial. Si yo tengo relación Se matrimonial, eu tenho uma relação puedo matrimonial, separarme. eu posso me separar. pero si tengo un vínculo, Mas se eu tenho um el vínculo, vínculo es eterno. o vínculo é eterno. Y el vínculo de Cristo con la iglesia E o vínculo de Cristo com a no es igreja relacional, não é relacional, es vínculo. é vínculo. Por eso que su amor por ti es eterno. E é por isso que o seu amor por ti é eterno. Y siempre te perdonará. Ele sempre te perdoará. Siempre te perdonará. Sempre te Porque perdoará. Él no tiene una relación contigo. Porque ele não tem uma relação com Él você. tiene un vínculo Ele tem um contigo. vínculo com você. Si predicamos relación, Se pregamos relação, puede haber separación. pode então haver Pero separação. donde se predica Mas vínculos, onde o vínculo é no pregado, hay separación. não há separação. Colosenses capítulo 3, verso 14. Colossenses capítulo 3, versículo Oh, 14. tiene que leer las Você escrituras. precisa ler. Es maravilloso. É maravilhoso. Es maravilloso. Colosenses 3, 14. Colossenses 3, 14 é maravilhoso. Prométame que lo va a leer en voz alta. E prometa que você vai ler essa passagem em voz alta. ¿Sí? Sim? Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, E sobre todas estas coisas, sobre tudo isso, revestivos de amor, que es el vínculo perfecto. que é o vínculo da perfeição. ¡Aleluya! Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya! Llévense de amor. Quem se de amor? Llévense de amor. Vistam-se de amor. Porque cuando hay amor, Porque quando há no amor, hay relaciones pasajeras.
afetivas. Amém. Gracias. Obrigado. No tengan relaciones afectivas. Não tenham relações Porque afetivas. hoy la quiero, la pastora Eliana. Porque hoje eu gosto da pastora Eliana. Porque hoy quiero al hermano Pedro. Porque hoje eu quero o irmão Pedro. ¿Cómo me gusta estar con él? Como eu gosto de estar En un com ele. año. Em um ano. No quiero estar con Eliana. No quiero estar Y no con quiero estar con Pedro. No quiero estar Y me con voy a Pedro. otra Yo congregación. voy a otra Y me busco otra esposa. busco Y me otra busco otro esposo. Otro esposo. Porque las relaciones son Porque as así. relações Las são assim. relaciones es una cuestión As relações é almática. uma questão almática. El vínculo es O espiritual. vínculo é espiritual. Glória a Deus. Es imposible que haya separación si hay un vínculo de amor. É impossível que haja separação se houver um vínculo de amor. Abraza al que tiene al lado. Abrace a pessoa que está ao seu Y lado pregúntate. e pergunte: ¿Tenemos una relación afectiva? nós temos uma relação afetiva vínculo de amor. ou temos um vínculo em amor? Temos um vínculo em amor. Porque si el vínculo es en amor, Porque se o vínculo é em amor, es irrompible. isto é inquebrantável. Alguien tiene que aplaudir, hermano. Você está pronto? Si vas a vivir con alguien para Se siempre, você vai viver com alguém para sempre, hola. olá. Si vas a vivir con alguien para Se siempre, você vai viver com alguém para sempre, ¿cómo te gustaría vivir? como você gostaria de viver? ¿Peleados o en paz? Brigados ou em paz? Eso es sabiduría del Espíritu. Isto é a sabedoria do Porque ¿qué Espírito. dice Efesios 4:3? Porque o que diz Efésios 4:3? Guardaos en la unidad del Espíritu, Guardem-se na unidade do en el Espírito, vínculo de la no paz. vínculo da paz. Si yo sé que me puedo separar, Se eu sei que eu posso me puedo separar, estar peleado. eu posso estar brigado. Total, mi mente dice, Contanto a minha mente vai no me dizer: gusta este lugar. eu não gosto desse Me lugar. voy a otra Eu congregación. vou para outra Me voy a otro congregação. ministerio. Vou a outro Me voy a ministério. otro matrimonio. Eu vou a outro casamento. Forma otra Eu familia. vou formar outra família. Cuando sé que no me puedo separar, Mas quando eu sei que eu não posso me separar, voy a trabajar para resolver. eu vou trabalhar para resolver. No nos podemos separar nunca Não más. podemos nos separar nunca mais. Esta es una relación afectiva. Se o que temos é uma relação afetiva, será Si passageiro. es un vínculo de Mas se é amor, um vínculo em es un amor, vínculo é um eterno. vínculo Es eterno, un vínculo é um perfecto. vínculo perfeito. Estaremos juntos E estaremos juntos até o final. Hasta el final. Até o final. Hasta el final. Días buenos. Tem dias bons, Días malos. dias maus, Días exitosos. Dias exitosos. Días donde todo se traba. dias onde tudo se Lo trava. nuestro no es una relación. O que há entre nós não é uma Lo relação. nuestro es un O vínculo. que há entre nós é um vínculo. ¿Cuántos dicen amén? Dizem, Yo voy a predicar más aquí. eu vou pregar mais desse Aquí lado. grita más fuerte. Ahora, Agora, ¿cuál es el principio de la sabiduría en un vínculo eterno? qual é o princípio da sabedoria num vínculo Si eterno? voy a vivir toda la vida con él, Se eu vou viver toda a vida com ele, no te lo reveló carne ni não sangre. foi carne e sangue que te revelou. Si vas a vivir toda la vida con tu Se esposa, você vai viver toda a sua vida com dejen sua de esposa, pelear, deixe de brigar, Amém. dejen de pelear. deixem de Si brigar. vas a vivir toda la vida con tu hermano en Cristo, Se você vai viver toda a sua vida com seu dejemos irmão, de pelear. deixe de brigar. Este vínculo se hace más fuerte Esse vínculo se torna mais forte cuando nos mantenemos en paz. quando nos mantemos em La paz. paz A es un paz vínculo poderoso. transforma um vínculo poderoso. No es solamente decir, Não é somente dizer paz do Senhor, irmão, ponerme cara de e santo, fazer uma cara de sangue cara humilde. e cara de humilde. Oh, pero Señor, hermano. Paz do Senhor, irmão. Paz. Sí, Eu estou em paz com estamos en paz. Estamos em El paz. vínculo se hace más E fuerte. esse vínculo se fortalece. ¿Para qué? Para quê? Para que el Hijo de Dios sea visto. Para que o Filho de Deus seja visto. Amém. ¿Quieres ponerte sobre tus pies? Você quer se colocar de Las pé próximas 3 palabras as próximas 3 las palavras vamos a compartir mañana que vamos compartilhar amanhã, o el año que viene. ou no ano que vem, O que el Espíritu te lo hable. ou que o Espírito fale com você. Abraza a alguien que tenga al lado tuyo Abrace alguém que tem ao seu lado y dile, e diga-lhe: nuestra comunión nunca será más fuerte a nossa comunhão nunca será mais forte si primero no es fuerte nuestra comunión con el Espíritu. se primeiramente a nossa comunhão com o Espírito não for mais forte.
Las personas en el espíritu As pessoas no Espírito, son humildes. elas são humildes. Las personas en el espíritu son mansas. As pessoas no Espírito são mansas. Las personas en el espíritu son As pacientes. pessoas no Espírito são pacientes. Me falta paciencia con ella. Me falta paciência com No ela. tengo paciencia con mi esposa. Eu não tenho No paciência tengo com a paciencia esposa. con mis hijos. Não tenho paciência com os meus No te filhos. falta paciencia. Não está faltando para você paciência. Necesitas volver a la comunión con el Espíritu O Santo. que você precisa é voltar à comunhão com o Espírito Santo. Porque esa paciencia Porque esta no paciência es tuya, não é sua, es del Espíritu. é do Espírito. Amén. Quisiera orar conmigo por un minuto. Você gostaria de orar comigo por um minuto? Me doy cuenta que el problema de mi casa no son los demás, Eu estou percebendo que o problema da minha casa não são os demais. soy yo. Sou eu. Descuidé la comunión con el Espíritu. Eu descuidei da comunhão com o Espírito. Porque cuando permanecí en comunión con el Espíritu, Porque quando eu permaneci em comunhão com o Espírito, no peleaba por tener la razón. eu não estava brigando para ver quem tinha razão. Y tampoco peleaba para que me respeten. E nem tampouco brigava para que me respeitem. Cuando yo mantenía comunión con el Espíritu, Quando eu mantinha comunhão com o Espírito y mi familia se equivocaba, e a minha família errava, yo los levantaba con paciencia. eu os levantava com paciência. Ahora me doy cuenta Agora então eu percebo que está tan lejos de mí la humildad, que a humildade está tão longe de mim. la mansedumbre A mansidão y la paciencia. e a paciência, Cosas que provee el Espíritu coisas que o Espírito provê. cuando nos llena de su amor. Quando Ele nos enche do seu amor. La unidad no comienza cuando queremos que el otro cambie. A unidade não começa quando queremos que o outro mude. La unidad comienza en la comunión con el Espíritu. A unidade começa com a comunhão do Espírito. Padre, Pai, en esta tarde te ruego nesta tarde eu te rogo que me perdones y nos perdones que me perdoe e nos perdoe por la intermitencia o el descuido de la comunión con tu Espíritu. pelo descuido, a intermitência na comunhão com o seu Espírito. Perdón. Perdão. Llénanos de ese amor que opera en tu vida. Encha-nos desse amor que opera na sua vida. Y la humildad absorberá los conflictos. E a humildade absorverá os Y la conflitos. mansedumbre absorberá los E a conflictos. mansidão Y la absorverá os paciencia conflitos. absorberá los E a conflictos. paciência absorverá os Y conflitos. entonces, E então, lo que será vista en nuestra casa o que será visto em nossa casa y en la congregación e na congregação es Cristo. é Cristo. Por favor, vive para que Dios sea glorificado. Por favor, viva para que Deus seja glorificado. Vive para que Cristo sea visto. Viva para que Cristo seja visto. Vive en comunión con el Espíritu Viva em comunhão com o y Espírito. de ti fluirá E de você fluirá una genuina expresión del cielo, uma genuína expressão do céu. la misma imagen del Hijo de Dios, A própria imagem do Filho de para la Deus. gloria de Dios. Para a glória de Deus. Abraza bien fuerte al que tienes al lado tuyo Abraça bem forte aquele que você tem ao seu lado. y no esperes nada de él, E não espere nada no dele. esperes nada de E ella, não espere nada dela. sino que ahora comienza Mas que agora comece a ministrar a ministrar la vida de Cristo a vida de Cristo que está en ti. que está em você. Amén. Amém. E amém. Amén. Amém. Muchas gracias, familia. Muito obrigado, família.